Olá, queridos. Meu nome é Marcos Treiger, sou professor de História do primeiro ano do Colégio Cristos. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, estudando o movimento das Cruzadas, que está entre a página 223 e 234 do livro de vocês, no capítulo 8. Vamos ao estudo. Anteriormente, nós havíamos visto que a Alta Idade Média, do século V ao XI, no primeiro período do século V ao IX, foram sucessivas invasões dos germanos. E nesse período os reinos ficaram descentralizados, os reinos bárbaros, não havia segurança. Quem dava segurança às pessoas era a nobreza, com armas. Com seu feudo garantia a vida para o servo e garantia a defesa com armas. Em troca recebia os impostos e a produção. A igreja que se estabeleceu com a sua visão de mundo, com a sua orientação e com sua força política e também econômica, já que também possuía muitos feudos. E os servos vivendo de uma maneira difícil, mas sendo protegidos pela nobreza. Mas do século IX em diante, depois do esfacelamento do Império Carolíngio, com o Tratado de Verdun e as invasões da metade do século IX dos normandos, os vikings, os húngaros e os sarracenos, depois desse período, nós temos um período de relativa paz no século X e XI, 200 anos. Então, se a população do século V ao IX havia diminuído, e a produção também, do século V ao IX, a pobreza e a insegurança imperaram. Mas agora, do século X ao XI, o século X e XI, a população pôde crescer, porque as invasões cessaram. A produção pôde crescer. Então a alegria volta. Você tem as cidades voltando a crescer lentamente, o comércio voltando a crescer lentamente. Não mais aquela total atrofia do comércio das cidades que foi do século V ao IX. Só que esse período de euforia, de alegria, ele é marcado por uma crise. Espera aí, professor. Se as coisas começam a melhorar economicamente, como assim vai ter uma crise? Vamos estudar. E essa crise vão ser as causas principais das cruzadas. A crise e o ambiente mental em que essa crise se deu. O ambiente social e psicológico em que essa crise se deu. Vamos estudar. Em 1095, o Papa Urbano II se reúne em Clermont, na França, com bispos, em que decide oficializar a invasão de Jerusalém, a retomada de Jerusalém pelos cristãos que havia sido dominada pelos turcos seljúcidas. Desde o século VII, Jerusalém é dominado pelos árabes islâmicos, mas eles não proibiam as peregrinações à Terra Santa. Mas os turcos seljúcidas proibiram as peregrinações cristãs à Terra Santa. Então, isso motivou o Papa a unir a cristandade e tentar retomar a Terra Santa. Isso é a Cruzada. A primeira Cruzada sai em 1096. Mas durou de 1096 até 1270. Ou seja, 174 anos. De cruzadas, de idas e vindas constantes, de 8 grandes saídas patrocinadas pela igreja e pela nobreza, são as chamadas 8 cruzadas. Então não foi um movimento simples, talvez o Papa não tivesse a ideia do tamanho que esse movimento ia assumir. E as cruzadas têm na sua origem vários interesses que vão alimentá-las durante esses 270 anos. E é isso que nós vamos estudar agora, as causas das cruzadas. Para isso eu vou mostrar o ambiente da Europa. O ambiente da Europa é um ambiente de muita religiosidade. Nós vamos passar pelo ano 1000, século final do 9, 10 e 11, nós passamos pelo ano 1000. Não sei, vocês devem ter nascido um pouco depois do ano 2000, a maioria. Mas deve se lembrar que perto do ano 2000 se falava que é o fim do mundo, as profecias que existiam na história sobre o fim dos tempos. Imaginem num mundo supersticioso
hiperreligioso do ano 1000 na Idade Média Ocidental. Aí que as visões apocalípticas, eram grandes. Se falava do anticristo, do fim dos tempos. Não houve no ano 1000, mas esse ambiente permaneceu. E quando os turcos seljúcidas invadem Jerusalém, a mentalidade da época os tratou como o anticristo. Ali está o anticristo, ali está o início do fim dos tempos. Nós precisamos fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo, essa é a visão bem popular e também da elite, de grande parte da elite. Ao mesmo tempo, entre a nobreza, nós temos um outro problema. Como as invasões cessaram, nascem mais pessoas, nascem mais nobres, e havia o direito de primogenitura. Ou seja, só o filho mais velho herdava a terra. Lembrem-se que a maioria dos senhores feudais só tem uma terra, são senhores feudais mais simples, não são duques, condes, barões, reis que têm mais terras, marqueses. São nobres simples. Então, se 4 filhos, o mais velho fica com a terra, os outros 3, quando havia invasões, estavam em guerra, às vezes não sobreviviam muito tempo. Mas agora não, eles sobrevivem. E são cavaleiros. Sabem guerrear, foi o que fizeram a vida inteira, aprenderam a guerrear. E agora eles querem terras. Eles são o que a gente fala brincando, NST, os nobres sem terras. Dá muita confusão. Eles vão em busca de torneios para ter um dinheiro, um prêmio desse torneio, serem vencedores. A igreja começou a proibir os torneios porque havia muitas mortes, era muito selvagem. Era, muitas vezes, até o final, como essas lutas hoje, só que com armados. Então a igreja tentava colocar a trégua de Deus, a paz de Deus, porque muitos desses nobres, para poder ter um feudo, eles se tornavam cavaleiros, aprendiam a guerrear muito bem, se tornavam cavaleiros de um suzerano, recebiam uma terrinha, ele era um vassalo, um feudo menor, e fazia parte da cavalaria daquele suzerano. E fazia um grupo de cavaleiros aquele suzerano. E esses cavaleiros muitas vezes provocavam guerras, faziam assaltos. Havia uma insegurança, inclusive, interna. Não há mais as invasões externas, mas existe uma insegurança interna. E a igreja tenta regulamentar a nobreza, coloca a paz de Deus, proíbe guerras, a trégua de Deus proíbe guerras, ataques, torneios de quinta a segunda e nos feriados santos. Faz a paz de Deus, cria toda uma ordem de que os cavaleiros devem respeitar a Deus, devem proteger os humildes, proteger a igreja. Alguns seguiam, mas as necessidades deles de terem terras, de terem riquezas, aumentavam. Então, muitas vezes, eles não respeitavam a paz de Deus nem a trégua de Deus. A igreja está muito preocupada com isso, porque o mundo feudal está se desagregando internamente. Nos servos, como nascem muitos servos, muitas vezes um desses filhos de servos faz uma besteira e ele é expulso do feudo, às vezes a própria família é expulsa, se é tem 2 filhos que dão muitos problemas. Mas não era permitido liberar servos, expulsar, só se eles cometessem crimes. E às vezes o senhor feudal forçava, porque ele que definia se era crime ou não. Então tem aquela lenda de Robin Hood, que se escondia nas florestas, que assaltavam, mas para dar aos pobres, né? Porque ele tinha uma mentalidade, vamos supor, Robin Hood cavalheiresca. Robin Hood não existiu. Mas essa lenda é sustentada em cima de coisas reais. Existiam grupos que se escondiam em florestas, porque as cidades que estavam voltando a crescer eram muito pequenas, e eram todas cercadas e muradas e com lanceiros. Não entrava qualquer pessoa. Ela tinha que ter negócios, tinha que ter parentes lá dentro para poder entrar. Então essas pessoas sobreviviam nas florestas dos feudos e assaltavam pessoas que passavam. Então você tinha muitos servos marginais e marginalizados. Era um ambiente de desgaste, então a nobreza estava brigando entre si. Servos marginais, a igreja muitas vezes era atacada, bispos no caminho, assaltados. Às vezes se assaltava, até nobres assaltavam certas igrejas, porque nessa época ainda havia a sinomia
é quando você pode comprar cargos eclesiásticos. Então, alguns cargos, bispos, às vezes eram comprados e eram pessoas que conheciam muito pouco da tradição da igreja. Então, muitos nobres às vezes assaltavam, invadiam esses feudos da igreja, os bispados, para assaltar, fazer o butim. Então, um ambiente desestruturado, até que o Papa Urbano II, em 1095, recebe uma carta do patriarca, do imperador, dos dois, escrito pelas mãos do imperador Aleixo II de Constantinopla. O Papa vai abrir a carta em 1095. Lembrem-se que 41 anos antes, em 1054, houve as separações das igrejas. A do Ocidente passou a ser a católica e a do Oriente passou a ser a ortodoxa. Então o Papa recebe uma carta, abre e vê que eles estão pedindo ajuda porque Jerusalém foi invadida. O Papa deve ter ficado realmente achado que o anticristo está dominando, porque dentro da Europa as brigas entre nobres, servos assaltando, a igreja não conseguindo conter essa violência, essa desagregação interna, e agora a Terra Santa foi invadida. Mas a ajuda que o imperador de Constantinopla, do Império Bizantino, pede ao Papa. E o Papa disse, eu tenho que fazer alguma coisa, vamos organizar os cavaleiros e vamos em direção a Jerusalém, fazendo uma cruzada. Não se tem a ideia exata de guerra santa, como a jihad islâmica. Os papas, a igreja nunca falou numa guerra santa, e sim de reabrir a região para a peregrinação dos fiéis. A ideia não era dominar também Jerusalém. Mas as coisas, muitos interesses vão se juntar a essa cruzada proclamada. E na proclamação da cruzada existem textos que tentam resumir, nós não temos a fonte total do discurso do Papa Urbano II, mas ele evocava que as pessoas que tinham pecado aqui poderiam ficar livres dos seus pecados, poderiam se purificar, fazendo a peregrinação e a retomada da Terra Santa. Porque lá abunda leite e mel. Ou seja, lá tem riquezas, tem uma terra boa. Então, todos os servos marginais que estivessem foragidos, que estivessem presos, se fossem às cruzadas, teriam suas penas absolvidas. Todos os nobres sem terra que podem ter feito assaltos, que podem ter feito alguma transgressão, agora lutariam em nome de Deus. A igreja também estava, dessa forma, tentando disciplinar a violência, dando a ela um sentido religioso, um sentido de justiça. Foi recuperando a ideia de Santo Agostinho, da guerra justa. Santo Agostinho criou essa ideia no final do Império Romano, que era justo. Não é justo você ser violento por nada, mas para se defender e para manter a vida das pessoas que querem praticar a justiça. Então essa era a guerra justa, foi entendida dessa maneira. Para você ter uma ideia, a primeira cruzada foi marcada a saída em 1096, na França. Quase um ano antes se juntaram 60 mil servos marginais, mendigos, é chamado a Cruzada dos Pobres, que não foi autorizada pela igreja. Eles saíram em peregrinação para Jerusalém, antes da primeira cruzada oficial. É chamada a Cruzada dos Pobres, dos Mendigos. E eles eram radicais fanáticos religiosos, foram matando os judeus, foram matando os islâmicos que encontravam no caminho. Eles chegaram até Jerusalém. Quando eles passaram antes em Constantinopla, o imperador disse, meu Deus, dê logo comida para esse pessoal e joga eles logo para Jerusalém. Essa horda de desordeiros, olha o fanatismo religioso. Chegaram em Jerusalém, como eles não estavam tão bem armados, foram logo derrotados pelos turcos, dizimados pelos turcos. Mas para você perceber o ambiente de fanatismo religioso. Então vamos estabelecer 5 causas das cruzadas. A primeira, ninguém faz tantas cruzadas
174 anos de cruzadas, se não tiver um ambiente, uma crença verdadeira na religiosidade católica, mas também essa religiosidade banhada de superstição, muita fé e fanatismo, de alguns ou de muitos, ok? O segundo, deslocar da Europa. O excesso populacional de nobres sem terras e servos marginais. Em vez de fazerem besteira aqui dentro da Europa, eles vão agora guerrear uma guerra justa, cruzada. Vão se enobrecer internamente e ainda podem conquistar riquezas no Oriente, que era bem mais rico do que o Ocidente nesse momento. Mas quem patrocinava as cruzadas? Nós vamos no terceiro motivo. Quem patrocinava as cruzadas eram os grandes reis junto com a igreja que era a grande patrocinadora, mas os reis, duques e condes é quem organizavam as saídas. O que esses reis, duques e condes querem organizando as cruzadas, já que eles já têm terras e riqueza aqui, mas lá tem muita riqueza. E depois, eles querem poder político. Quando você lidera uma cruzada, quando você volta, você fica famoso. Você é um grande herói. E se você liderou e organizou uma cruzada, como o rei Ricardo Coração de Leão, rei Filipe o Belo, rei Luís IX, rei Barba Ruiva, da futura Alemanha, do Sacro Império, na época se chamava assim, Romano-Germânico, você fica muito famoso, os duques franceses. Então você organiza tropas, a sua fama de líder se torna grande, de organizador, de nobres e de servos marchando até lá. Então isso é muito importante para eles. Eles voltam e vão no futuro querer o quê? Centralizar o poder. Duque e conde, professor, o rei tudo bem. Sim, mas duques e condes são parentes da família real. Então fazer essa transição, um golpezinho real é muito comum. Entendem? Porque eles casam, a alta nobreza casa toda entre eles. Muito bem. Nós temos um quarto motivo que vocês vão acompanhar no mapa. A quarta cruzada, ela sai de Veneza. E é o nosso quarto motivo. Ela sai de Veneza e ela ataca Constantinopla, que é cristã, é ortodoxa, mas é cristã. Lembre-se, Veneza é uma cidade que está renascendo no comércio. E ataca Constantinopla e conquista temporariamente, depois vai perder, ampliando o seu comércio. Porque os cruzados, acompanhem no mapa, a maioria dos cruzados iam a pé, porque tinha essa ideia da peregrinação. Mas muitos iam e voltavam, porque as cruzadas, elas foram 8 grandes saídas. Mas pessoas voltavam e retornavam à Terra Santa, então havia um fluxo também de ida e volta, além das grandes saídas das 8 grandes cruzadas. Então essas pessoas que iam e voltavam, quando tinham um dinheirinho, elas iam de barco, que é bem mais rápido do que 6, 7 meses andando. Eu já fiz minha peregrinação, agora eu vou de barco. E esses barcos, eles iam para a Itália. E saíam da Itália para o Oriente e iam do Oriente para a Itália. O que estimulou o renascimento das cidades italianas. Você tem ambientes para receber as pessoas, pousadas, você vai fabricar armas, fabricar roupas, produção de alimentos, produção de barcos, de navios, de galés. Então você estimula toda a economia das cidades italianas, além das especiarias do Oriente que você traz, que não tinham quase na Europa e eram caríssimas. Futuramente nós falaremos da sua utilidade na próxima aula. Então, havia um comércio com o Oriente. Mesmo com a guerra, eles fizeram pequenos reinos no Oriente, cristãos, e faziam esse comércio. Então as cidades italianas estavam crescendo, principalmente Gênova e Veneza. Então era interesse delas manter o comércio com o Oriente. Então atacaram Constantinopla. Então a quarta cruzada desiludiu muita gente. Tirou a ilusão que os interesses eram
principalmente religiosos. Ali foi puramente comercial. Por isso que a quinta, a sexta, a sétima e a oitava cruzadas, em geral, são menos estudadas, porque elas, aquela força inicial, aquela força da fé, foi diminuindo. Mas muitas pessoas continuavam fazendo peregrinação e foram nessas cruzadas. O nosso intuito aqui não é estudar cruzada por cruzada, é saber as causas e as consequências das cruzadas. Então vamos repetir os 4 motivos por enquanto. O ambiente de fé, fanatismo religioso que imperava na Europa. Um ambiente apocalíptico. Segundo, uma questão social. Retirar o excesso populacional da Europa, que estava gerando confusão dentro da Europa, para guerrear no Oriente em torno de uma guerra santa. E muitos vão ficar lá, vão tomar terras lá, nobres sem terras. Muitos servos marginais vão começar um comércio com o Ocidente. Ok. A terceira questão política. Grandes reis, duques, grandes nobres patrocinavam cruzadas junto com a igreja para aumentar suas riquezas e seu poder político, pensando numa futura centralização, que a sua monarquia feudal realmente exista. Então nós temos uma terceira motivação política. A quarta motivação, nós podemos dizer que é econômica, das cidades italianas e manter as cruzadas, as idas e vindas para o Oriente, porque elas se beneficiavam com isso e ao mesmo tempo faziam comércio com o Oriente. E o quinto motivo é da igreja. A igreja tinha a intenção de unificar a cristandade, que havia sido rompida com o cisma do Oriente. Em 1054, a igreja cristã se separou em duas. Não conseguiu. Então, a quinta motivação era de ordem política da igreja, ou religiosa de unificação da cristandade. Então, os cruzados perderam, criaram reinos, conquistaram Jerusalém na primeira cruzada, vão perder por volta de 1190, Jerusalém. Mas o comércio depois vai se manter. Os cruzados perderam, mas o mundo não é mais o mesmo. Por quê? Porque as cruzadas ao longo do tempo, do século XI ao XIII, que elas foram feitas, por isso que nós marcamos o início da Baixa Idade Média com as cruzadas, as cruzadas vão ter como consequências acelerar o processo que já estava existindo na Europa. É como uma enzima, ela é catalisadora, ela vai acelerar o processo. Vamos dar um exemplo atual. Esse ambiente de pandemia fez com que nós tivéssemos que ficar em casa para proteger a nós mesmos e a sociedade como um todo e se preparar para voltarmos à atividade presencial. Então, o trabalho nas casas já existia. Com o computador, as pessoas já trabalhavam. E se fazia também muito home office, se fazia muitas aulas digitais, já existia. Mas agora, a presença da pandemia acelerou esse processo. Nós tivemos que fazer coisas que nós faremos em 2, 3 anos, em 1 mês. Então nós aprendemos muito. Houve uma aceleração muito grande nesse momento em termos de certos aspectos da nossa sociedade, como o trabalho home office. Então, pessoal, as cruzadas, seus efeitos vão acelerar o que na Europa? Os árabes dominavam o mar Mediterrâneo. Acompanhem no mapa. Agora, com as cruzadas, os cruzados não ganharam o Oriente, mas ganharam o mar Mediterrâneo. As cidades italianas, suas galés, seus barcos, comandam os principais postos do Mediterrâneo. Então, eles controlam o comércio do Mediterrâneo, que anteriormente era dominado pelos árabes. É o primeiro efeito. Os produtos que vêm do Oriente, as riquezas que vêm do Oriente, estimularam um renascimento do comércio das cidades que já existia. Lembra-se que eu falei para vocês a partir do século X? Mas estimularam grandemente. Por isso que está aí. Impulso ao renascimento comercial e urbano, que é uma característica central da Baixa Idade Média. Nós vamos estudar a aula que vem isso. Terceiro motivo, as monarquias feudais começam a ficar mais poderosas. Essas guerras tiveram muitos custos, mas tiveram a liderança desses nobres. Então as monarquias feudais, futuramente, no século XV e XVI, vão se tornar as monarquias absolutistas.
que nós iremos no futuro estudar. Então, as monarquias vão se fortalecendo aos pouquinhos. E, por último, a igreja sofre um abatimento. Porque muita coisa se fez em nome da religião. Houve muita morte, era guerra justa na visão deles. Mas a igreja começou a ser questionada também. Outras visões de mundo foram trazidas, outros livros do Oriente, porque juntamente com as cruzadas se traz a cultura, se traz alimentos, se traz livros do Oriente. Livros que ainda não existiam, como obras de Aristóteles, Platão, outros filósofos, outros pensadores. Há um questionamento maior. A igreja começa a ficar mais temerosa e vai criar, ao longo desse processo da luta, da guerra justa, da cruzada, a Inquisição. Então as pessoas, muitas delas vão começar a ter medo da igreja. E quando a gente tem medo, a gente não respeita. A gente tem medo, é diferente. Respeito se dá quando a gente admira. Então isso começa a acontecer. Não são todos os padres, não é toda a igreja, é um setor da igreja, mas que tem uma força grande para controlar as heresias, que continua sendo a ideia da guerra justa, porque um herege pode nos atacar. Então a igreja, antes das cruzadas, nunca usou da força, ou praticamente nunca usou da força. Usava da persuasão e da orientação. Mas agora ela usa da força. E isso aumenta o medo, mas diminui o respeito. Então, na primeira oportunidade, vão surgir movimentos heréticos que vão ganhar força, como futuramente a Reforma Protestante. Então, esse ambiente que as cruzadas foram estimulando, aceleraram o processo de transformação da Europa, que é a Baixa Idade Média. Então, repetindo, a reabertura comercial do Mediterrâneo, o estímulo, o grande impulso ao renascimento comercial e urbano, o fortalecimento gradual das monarquias e as dificuldades que a igreja vai encontrar agora, porque houve uma mudança de postura dela em relação à população. E esses assuntos vão ser a base do nosso estudo da próxima aula, a Baixa Idade Média, do capítulo 9. Um abraço, um beijo bem grande, estudem pelo livro e até a próxima aula.